de Deus se revelando entre nós. E peço que o Senhor possa nos conceder a sua graça e assim mais uma vez se revelar nesta noite. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 11, que foi onde a nossa irmã Aldéria sentiu a direção de Deus de tratarmos os 3 primeiros versículos. Essa heroína da fé, Jeoseba, ela só é mencionada, como eu disse ontem, em 2 versículos da Bíblia. Mas Deus abriu um leque tão lindo quando nós fomos investigar a fundo a sua história, significado de seu nome, qual a representação dela no Reino Sul, de quem ela era filho, aonde ela escondeu Joás. Eu acho que ontem ficou muito completo a história e os seus feitos. Capítulo 11 de 2 Reis, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Fizemos uma ponte mostrando que também tem uma ligação com o período da grande tribulação. Foram 6 anos que ele se escondeu, mas 7 anos, na verdade, foram o total, porque no 7º ele foi revelado. É sinal de que o Senhor Jesus também será revelado depois de 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Entendemos também que ela escondeu no lugar mais seguro que ela pôde encontrar, a casa do Senhor. Em Crônicas, chega a dizer que foi um local onde se guardavam os leitos. Local este que ela, durante 6 anos, cuidou dele como se fosse seu filho, sem nada favorecer a uma criança. A sua infância não tinha um parque, não tinha um lugar verde, não tinha um lugar adequado, mas era o lugar seguro. Entendemos assim que a igreja é o lugar mais seguro, porque fora da igreja existem as ameaças. Qual é melhor? Estar num quarto fechado, mas seguro, com o profeta, com o sacerdote Joiada e com a mãe adotiva Jeoseba, ou está num parque afora, crescendo sob a ameaça de morte que era Atalia. Entendemos que ela também tinha, por ser filha de Jorão, mais direito ao trono do que a própria Atalia. E ela poderia pensar que ela deveria ser a rainha, porque tinha o sacerdócio ao seu lado, tinha também toda uma classe de pessoas religiosas do Reino Sul favorecendo a ela para tomar posse do que era seu por direito. Mas ela entendeu que a sua chamada não era para o trono, a chamada do trono era de Joás, e ela criou esse filho adotivo, era seu sobrinho, mas assim revela o seu lado altruísta, o lado altruísta de Jeoseba. Qualidades estas, irmãos, que nós podemos entender, descortinar e criar, desenvolver muitas mensagens. Mas orando hoje à tarde e pedindo orientação a Deus sobre o que falar mais sobre Jeoseba, o Senhor me direciona sobre um ponto aqui da atitude dela. Jeoseba, como foi dito aqui no jogral, ela tinha um conhecimento político, porque ela sabia que a lâmpada de Israel estava somente em Joás.
a descendência de Davi, que foi prometida que nunca se apagaria, estava somente agora no pequeno Joás. Ela também era descendente de Davi. Mas como homem, o pequeno Joás estava representando a lâmpada de Davi. Ela entendia que era uma promessa, um juramento de Deus. E o seu nome, que significa Jeová, é juramento, exigia de Deus a preservação de suas promessas. Porque Deus, ele viu que a situação estava realmente para apagar as lâmpadas de Davi. Quando Jeorão, ele casa-se com Atalia, ele já tinha Jeoseba, porque Jeoseba não era filha legítima de Atalia, era de outro relacionamento. E ela poderia acompanhar esta família como eles vinham, reino, política, mas ela entendeu que havia morte, inveja, destruição, ódio. Quando seu pai, Jeorão, ele falece, a gente vai entender que Jeoseba vê o seu irmão matando, ou melhor, Jeorão mata todos os seus irmãos. História de ódio na família. 6 irmãos morreram. E como a irmã lembrou muito bem aqui, quando estava recitando o jogral, ela poderia ter traumas de ter visto os seus tios sendo mortos pelo próprio pai. De ver o pai morrer, passar 6 anos, como a gente explicou ontem, sofrendo de uma enfermidade nas entranhas, que foi a carta que Elias mandou, escrita antes de ser arrebatado. Então essa mulher, ela opta por um outro caminho, o caminho da religiosidade. Ela se casa com o sacerdote da época. E ela abandona a família real. Ela era filha de rei. Mas ela vai viver a sua vida religiosa. Vai tratar das coisas de Deus. Vai viver na casa do Senhor. Ela toma outro rumo da sua vida. E a gente vai notar, queridos irmãos, que existem também ameaças para quem vive na igreja. E uma das ameaças é que você às vezes se torna um religioso, sem dar significado à sua vida religiosa no seu verdadeiro sentido. Explico. Às vezes você pode ser uma pessoa que está na casa, serve a casa de Deus, mas não serve o Deus da casa, mas não tem relacionamento com o Deus da casa. E Jeoseba vai provar que isso não aconteceu na sua vida. Ela não se tornou uma religiosa qualquer. Ela se torna uma mulher que vence desafios. Eu estava na rádio estes dias, lá de Mendonça, e falando a respeito, vou mandar uma saudação especial para os irmãos de Mendonça que estão acompanhando pela internet. Mas nós estávamos falando sobre esquecer Jesus no templo. E eu usei aquela experiência de Maria e José, quando foram para a Páscoa, para a primeira Páscoa de Jesus. Ele atinge 12 anos, e ela vai com o marido e leva Jesus na Páscoa de Jerusalém. Um tumulto tremendo acontecia nesta época, porque era uma semana de festa. E era obrigatório todos os homens estarem aí, não interessasse aonde eles vivessem no mundo, eles deveriam participar de 3 festas anuais, e uma delas era a Páscoa. Só que quando termina a festa, vão embora as caravanas, e eles, Maria e José, viajam um dia inteiro sem perceber que Jesus não está com eles. Alguns comentaristas dizem porque as caravanas eram separadas entre homens e mulheres, então pode ser que Maria pensou que Jesus estava com José, e José lá na frente, na outra caravana, pensava que Jesus estava com Maria. E no momento em que os dois se encontram, ela pergunta: cadê Jesus? E ele pergunta: cadê Jesus? Pergunto eu. Não está contigo? Não, eu pensei que estava com você.
E resultado, eles têm que voltar mais um dia e procuram Jesus durante todo o período na cidade e encontram Jesus no templo. Aí eu coloquei esse tema, esquecendo Jesus no templo. E o que isso significa é quando a pessoa é tão religiosa que aqui dentro ele é uma pessoa extraordinária, simpático, agradável, ele saúda, ele contribui, ele é um maravilhoso marido, ele canta, ele sente a presença de Deus. Mas e quando termina o culto? E quando ele atravessa, ou ela atravessa essas portas para voltar para casa, Jesus acompanha você, ou Jesus fica no templo? Ou seja, teu caráter aí fora revela que você realmente tem Jesus na sua vida. E eu entendo por aquela parábola de Jesus, do bom samaritano, que o sacerdote e o levita esqueceram Deus no templo. Porque diz a parábola que Jesus, ele está contando uma coisa do dia a dia, mas ele diz assim, que o rapaz que foi assaltado, ele também descia de Jerusalém para Jericó. Isso quer dizer que ele vinha do culto, porque Jerusalém era onde estava o templo de Deus. Jericó era onde moravam os sacerdotes e levitas, que na época de Jesus eram cerca de 20 mil homens que trabalhavam em Jerusalém. Era a distância de 32 quilômetros, mas moravam em Jericó. E quando Jesus está contando isso, está dizendo que o homem vinha do culto e foi assaltado. Mas o problema não está aí, o problema é que o sacerdote também estava exercendo o seu sacerdócio no culto. Deveria sair da igreja com o coração cheio de desejo de fazer o bem, de altruísmo, de estender a mão, porque ele passou o turno dele servindo a Deus. Então Deus deveria estar realmente nele, mas não. Jesus quer dizer que Deus ficou lá e ele veio só. Porque quando ele vê o homem estirado no chão e considera que o rapaz ainda está vivo, ele passa de largo, ele passa distante. O levita faz a mesma coisa. E queridos, não se iluda, não queira ser alguém religioso, que aqui você tem Jesus, sente Jesus, dá glória a Jesus, talvez até fala em línguas, sente a presença, está tudo tão lindo, mas eu quero ver quando termina a festa, eu quero ver quando é a seu comportamento no dia seguinte, aleluia, eu quero ver na segunda, no teu trabalho, no teu labor, no teu dia a dia. Será que Jesus fica no templo? Será que Jesus fica na festa? Será que Jesus fica na casa? Ou você leva ele com você para suas atitudes, para o seu dia? Aleluia. Jeoseba vivia no templo, mas ela tinha uma consciência do que passava lá fora. Ela não foi insensível, ela não foi indiferente à causa de Deus. Meu pai matou meus tios, a esposa dele está governando no lugar, meu irmão foi morto, e agora a minha madrasta mata todos os meus sobrinhos. Ela poderia dizer assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou próspera, eu tenho a minha vida estabilizada, eu vivo para Deus, eu não preciso de nada. Mas ela vence a indiferença. E além de vencer a indiferença, existe um mal nos nossos dias, que nós também precisamos vencer e que Satanás tem encontrado, através deste mal que eu vou falar, um canal para ele fazer com que você se torne este religioso. E isso se chama, em nossa época, de distração. Distração. Veja que ela vence a indiferença e ela vence a distração. O templo lhe dava muitas ocupações. Ela poderia fechar os olhos para o que estava passando lá fora.
E isso não seria nenhum pecado. A distração não é pecado. Ninguém é disciplinado por estar distraído. Ninguém é corrigido por estar distraído. E é aí que mora o perigo. A distração te levar para distante dos propósitos que Deus quer para a tua vida. Eu quero trazer uma palavra de consciência nesta noite. E não quero me preocupar, me entendam, com o efeito e o final deste culto. Se Jesus quiser batizar, Ele batiza. Se Jesus quiser salvar, Ele salva. E a oração de vocês foram registradas. Eu sei de uma coisa, Jesus vai continuar salvando nesta igreja, e lá no círculo de oração vai continuar tendo batismo, cura, renovo, salvação de almas, porque você está orando para isso. Mas preste atenção nisso. A distração, ela tem um efeito de tirar as tuas forças, o teu tempo e o teu interesse pelas coisas espirituais. A distração foi o que desviou os pensamentos de Sansão. Ele se distraiu com uma paixão, os propósitos da sua vida, o porquê de Deus ter lhe levantado. A distração matou este propósito dentro dele. Ele se viu distraído. E a gente vai ver um outro homem na Bíblia que ele vence a distração e é muito parecido com Jeoseba. Seu nome, Neemias. Rico, próspero, trabalhava diretamente com o rei. Ele provava a comida do rei antes do rei provar. Copeiro, tinha essa função. E como muitos não queriam esta função, porque a tentativa de matar o rei era intensa através de envenenamento, muitas pessoas não aceitavam esse cargo. Mas Neemias aceita, porque pagavam bem para isso. Ele é copeiro do rei, ele prova a comida do rei, ele é amigo do rei, ele está ao lado do rei. Mas um dia, diz a palavra, que um parente seu visita Israel, Jerusalém, e vem ao seu encontro, e ele pergunta: como está nosso povo? Aí o parente diz assim: as portas estão todas queimadas. Como? Todas. Os muros estão derribados. O povo passando uma miséria a ponto de as mães estarem comendo seus próprios filhos. Os sepulcros de nossos pais abertos. O caos tomou conta de nossa terra. Ele podia dizer assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Mas não. Ele não permite que a distração do seu trabalho. Ele não está no templo como Jeoseba, mas ele está no palácio do homem mais poderoso do mundo. E ele é tocado por isso. Você olha o livro de Neemias, não tem um profeta, não tem uma profecia. Homem, eu te levantarei para restaurar a minha nação. Não tem uma profecia, um sonho ele não teve. Deus chamando ele para uma missão, nada. Partiu dele. Foi ele que disse: eu não posso cruzar os braços diante desta situação. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Aleluia. E o rei olha para ele num daqueles dias que ele vem servir, e ele está com a cara triste. O rei disse: por que estás triste? Estás doente? Ele disse: não, estou saudável. Mas por que estás triste? Tu nunca te apresentas a mim com tristeza. Aí ele, inteligente como era, sabia que a cultura do seu rei não permitia que os sepulcros fossem violados, porque eles, os medos e persas, eles tinham um apreço muito grande pelos mortos, pela preservação da história dos ancestrais. Então ele vai por este viés, porque ele poderia dizer: a Israel de Deus, a grande vitoriosa, a rainha das nações. Não, aí o rei ia. Mas ele diz assim: os sepulcros de meus pais foram violados, e eu não posso estar feliz com isso. O rei diz assim:
quanto tempo você quer levar para reconstruir a sua cidade? Ele disse: eu vou orar. Buscou a Deus em oração, voltou com a resposta. O rei disse assim: passe o tempo que você quiser, tome uma carta, eu te declaro governador do teu país. Pergunte quantos homens você vai precisar para o exército, que eu quero disponibilizar os homens para isto. A viagem é longa, você vai correr risco, e leve a quantidade de dinheiro que você precisar. Aleluia, glória a Deus. Mas você nota que ele vence as distrações, e ele se interessa pelas coisas espirituais. É o que eu estou dizendo: a distração tira teu tempo, rouba teu tempo, rouba tuas forças, tuas energias, e tira o teu interesse pelas coisas espirituais. Você vê quando Moisés, ele, orientado por Deus, vai ter a primeira audiência com Faraó, e diz assim: o povo precisa sair do Egito. Para quê? Para ir prestar um culto a Deus ao pé do Monte Sinai, 3 dias de viagem, e eu quero que você libere o povo. Aí Faraó diz assim: quem é esse Deus que está dando ordem a mim? Nem vou soltar o povo que ele diz ser dele, porque são meus escravos, e além disso, vou aumentar a carga horária de trabalho. Se eles se sentem sobrecarregados, agora eles vão ter que buscar palha. A ideia de Satanás sempre foi essa: tirar o teu tempo, tirar tuas energias, para que você não passe a ter interesse por coisas espirituais. E quando dobra a carga horária dessa gente, quem é que quer saber em adorar, irmão? Quem é que quer saber em ir para Monte Sinai? O povo quer saber de viver. E começam a murmurar: Moisés, de onde tu viesse? Olha o problema que tu trouxe para nós. Agora temos que buscar a palha e cozer a mesma quantidade de tijolos de antes. Tirar teu tempo, tirar tuas forças, tirar teu interesse pelas coisas espirituais. A distração, ela tem esse efeito. Vencido por Jeozeba, vencido por homens da Bíblia, mas que foi a grande armadilha para outros. Jesus amava uma família em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Ele vai fazer uma visita, e aí Marta, muito ocupada, distraiu-se. E Jesus disse isso: você anda distraída com muitas coisas. Ou seja, ela queria servir o melhor Jesus, mas ela perde o seu tempo, as suas forças e o seu interesse pelas coisas espirituais. Porque o que é que Jesus queria trazer? Ele queria trazer notícias da sua missão, ele queria contar testemunhos, ele queria trazer revelações do futuro, ele queria falar sobre a sua obra redentora. Mas onde está Marta? Ocupada, distraída, sem tempo, sem energia e sem o mínimo de interesse pelas coisas espirituais. Aí Marta, a hora Maria está onde? Aos pés de Cristo. O interesse dela é outro, aleluia. Ela tem desejo, ela quer saber. Jesus está contando os segredos dele, e ela está ali sabendo de tudo. Tanto é que lá no final do ministério de Jesus, faltando uma semana para Jesus subir a cruz, diz a palavra de Deus que está todo mundo aí distraído, e Maria, ela sabe que o mestre está aflito, está rindo, mas por dentro, igual a irmã Aldéria percebeu das irmãs, está rindo por fora, mas seu coração está angustiado. Ela sabe por quê? Porque ela estava aos pés dele. Marta não sabia, porque andava distraída, mas Maria sabia, porque estava aos pés dele sempre, aleluia, e sabia de coisas espirituais. Então ela diz: eu vou ungir ele, aleluia. Ela é tão consciente do que está fazendo, que não é somente um banho de perfume que ela está dando em Jesus, não, aleluia. Ela está
perfumando ele para o seu sepultamento. Ela sabe o que vai acontecer. Ela talvez não teria como se aproximar dele, aleluia, devido às circunstâncias. Então ela diz: eu vou perfumá-lo. Jesus entendeu, Maria entendeu, mas ninguém entendeu. Por quê? Porque nem todos vivem aos pés dele, nem todos sabem os segredos espirituais. Mas nesta noite o Senhor, ele vai te convidar para uma dimensão muito mais elevada, aleluia. Quando murmuraram do ato de Maria, ele disse: calem a boca e deixem Maria, porque ela sabe o que está fazendo. Ela está me ungindo. Jesus revela: está me ungindo para o meu sepultamento. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando os soldados rasgaram as vestes de Jesus, o perfume subiu. Aleluia. Quando as outras mulheres foram no domingo perfumar o corpo dele, os anjos disseram: tarde demais, chegaram atrasadas. Maria já fez isso. Ele já está perfumado. Ele ressuscitou perfumado. Ele morreu perfumado. Ele desceu à sepultura perfumado. Ele falou do evangelho, aleluia, perfumado. Aleluia. Por quê? Porque ela não estava distraída, ela estava atenta às necessidades do mestre. Eu sei que estou falando para pessoas que o seu tempo é muito pouco quando se dedica a Deus. Mas será que isso não está na hora de mudar? Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Jeoseba estava mais atenta do que o próprio marido. Quando seu irmão Acasias morreu, ela entendeu: a maldade de Atalia é tão grande que ela vai ser capaz de matar aqueles meus sobrinhos inocentes. Eu vou lá. Aonde tu vai, querida? Eu vou aqui. Quando chega lá, está justamente na hora da matança. O soldado cruel espetando as crianças com a espada. Jeoseba entra na casa. Percebe a distração do soldado. Talvez uma criança correu, ele correu para buscar. Ela agarra Joás e sai. Aleluia, aleluia, aleluia. Está antenada com as coisas espirituais. É Deus olhar para a Toritama e dizer: com essa aí eu posso contar. Ela me entende, ela me escuta. Ela tem facilidade de entender os meus projetos. Ela é sensível. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus está aqui nesta palavra. Eu posso pedir ao irmão aí para colocar um texto aqui no telão? Coloca aí, filho, por favor. Lucas, capítulo 14, versículo 15. E eu quero ler com você essa parábola de Jesus. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Pode passar. Porém lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Vai. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Pode passar. E todos, a uma, começaram a escusar-se. E disse-lhes o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Espera aí. Comprar campo é pecado? Não.
Onde está o pecado nisso? Comprei um campo, trabalhei, lutei, costurei, comprei um terreno. Não posso ir à festa do rei, porque eu estou sem tempo, sem energia e sem interesse pelas coisas espirituais. Passa, por favor. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi. Também não tem nenhum pecado nisso. Vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Não tem pecado nenhum em comprar juntas de boi. Passe, por favor, filho. E o outro disse: eu casei. Aí é que não tem pecado nenhum em casar-se. Casei, portanto não posso ir. Passa, por favor. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Passe, filho. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar. Esse negócio de dizer assim, irmão, não é por força nem por violência. Não vamos forçar essa gente a aceitar Jesus, não. Olha aí a palavra: força-os. Vamos, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, até aí. Não é pecado comprar juntas de boi, não é pecado comprar terreno, não é pecado casar. Mas o problema está aí. A distração nunca foi pecado. Mas a distração tem esse efeito. Tira tuas forças, tuas energias, teu tempo e teu interesse pelas coisas espirituais. Ocupado. Posso não, pastor. Por quê? Estou ocupado. Mas eu contava contigo, mas eu não posso, pastor. Infelizmente, dessa vez, eu não vou poder. Aí chega aqui, no congresso, no evento, o telefone não para. É respondendo fornecedor, cliente. Interesse pelas coisas espirituais, quase zero. Ele quer ver a hora do culto terminar, para ir para casa. Deus fala, derrama a glória, ele não sente nada, porque o interesse pelas coisas espirituais está acabando. Ele não quer saber, ele não se importa. E eu acho interessante que na Bíblia, irmãos, Deus não conta com estas pessoas, porque a parábola diz: estes não participarão da minha ceia. Estão ocupados com suas coisas. Estão distraídos. Eu nunca entenderia isso se eu não tivesse estudado a palavra de Deus. Quando Deus disse a Gideão: você tem 32 homens, pergunte aí quem é covarde e está com medo para voltar. Quem está com medo e é covarde, volte. 22 mil voltaram, ficou 10. Aí Deus disse assim: agora leve eles para beber água. Aquele que baixar a mão na água, Gideão, e levantar até a boca, você separa. E aquele que soltar a espada, soltar a lança, soltar escudo, tirar o capacete e meter a cabeça dentro da água para lamber a água, você separa também. De um lado ficou 9.300, 9.700, de outro ficou 300. Aí Deus disse assim: os 9.700 pode deixar embora. Como assim, Senhor? Não entendi nada. O que é que tem a ver guerra, lamber a água, colocar a cabeça? Distração. Eu não alisto no meu exército distraídos. Eu trabalho com poucos, mas eu quero os poucos atentos a tudo que eu vou orientar.
Deus, Ele quer chamar a tua atenção para algo grande que Ele vai fazer nessa cidade. Mas só um grupo seleto que vai estar atento a isso. Eliseu disse: eu queria do Senhor, meu Pai, porção dobrada do teu Espírito. Elias disse: não cabe a mim te dar isso, mas eu te digo que se tu me olhares e me veres no momento em que eu for arrebatado, então isso te será concedido. Você já parou para imaginar a atenção que Eliseu ficou com Elias? Elias ia para Jericó, disse: fique aqui. Ele disse: não, eu vou te acompanhar. Quase que não piscava o olho. Aleluia. Ele passou para outra cidade: fica aqui, eu agora vou sozinho. Não, eu vou lhe acompanhar. Meus olhos não serão tirados do Senhor. Glória a Deus. Passou o Jordão. Eita, que milagre tremendo, não? Aleluia. Que milagre tremendo. Abriu as águas do Jordão e Eliseu passou de pés enxutos, mas não tirava o olho do seu pai espiritual Elias. O segredo era esse, era estar atento. Aleluia. Num determinado momento, irmão, uma carruagem passa entre os dois. Quem daqui, irmão, não iria acompanhar a carruagem? Veio do céu uma carruagem, e Eliseu olhando aqui para Elias, olhando no olho um do outro. A carruagem vem daqui e ele não tira o olho. A carruagem passa e Eliseu não acompanha. Olha para o profeta, porque o segredo de receber a porção dobrada era ficar atento. Aleluia. Carruagem vai embora e ele olhando. Aí vem, aleluia, um redemoinho. Aí leva Elias aos céus. E Eliseu vai acompanhando até ele desaparecer. Quando ele desaparece, o céu diz assim: ele foi aprovado. Ele viu. Ele não tirou o olho, aleluia. Ele estava atento. Oh glória, solta a capa para ele. Aí soltou a capa. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. O espírito de distração vai sair da tua vida e o Senhor vai te revelar coisas grandes. O diabo quer tirar suas forças, seu tempo e seu interesse pelas coisas espirituais. O que esse povo quer, Moisés? Quer servir a Deus. Trabalham, 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 até que percam o interesse em ir adorar, até que percam as forças e as energias. Essa é a estratégia. Deus está contando segredos lá das profundezas das trevas, porque Ele te quer mostrar coisas grandes. Grandes, 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 grandes. Oh glória. Jeoseba, não te distrai. Está acontecendo coisas aí. A linhagem está sob ameaça. A minha promessa está sob ameaça. E eu conto contigo, mulher. Aleluia. Atenta. Atenção. Glória a Deus. Olho aberto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero dizer uma coisa a você para eu terminar. As grandes derrotas dos homens e mulheres de Deus são quando as grandes vitórias passam, porque a nossa tendência é baixar a guarda quando estamos estabilizados.
nos distraímos quando está tudo bem. É aí que mora o perigo. Estava tudo bem para ela, mas ela estava atenta. E Satanás não contava que ela ia aparecer bem na hora que os meninos estavam sendo assassinados. Oh, glória a Deus. Existe um projeto para destruir tudo que você já conquistou, tudo. Mas o Senhor, que já conhece os planos, Ele vem por antecipação dizer a você: abra seus olhos, eu quero falar contigo. Abra os seus olhos, eu, o Senhor, preciso falar com você. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não te distraia, o Senhor tem algo grande para te revelar. Aleluia, 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 aleluia. Diga isso ao seu irmão aí do lado, diga 2 ou 3, não te distraia, o Senhor tem algo grande para te revelar. Não se distraia, o Senhor tem algo grandíssimo para te revelar. Esta é uma noite em que o Senhor reúne o seu povo para algo muito grande que Ele tem para fazer nesta igreja. Alguns estão muito ocupados para atentar para a grande obra que Deus tem para fazer, distraídos, ocupados, pero o que tenho para fazer contigo é algo extraordinário, é algo profundo, é algo além dos olhos humanos. E hoje estou abrindo um leque para tu perceber as coisas espirituais que estão acontecendo. Termina hoje uma etapa da tua vida, a etapa da infância espiritual se conclui hoje e uma nova etapa começa agora. A fase adulta é a fase em que eu vou passar a te usar como nunca. Anjos estão neste lugar e acompanharão alguns crentes, porque a partir de hoje o cuidado sobre a tua vida será dobrado, porque Satanás vai querer interromper o fluxo de unção que será derramado sobre a tua cabeça. Mas eu, o Senhor, decidi te usar, porque já venho te acompanhando. E teu interesse pela minha glória, por ser usado, vem crescendo a cada dia. Tu choras, tu pedes, tu jejuma, e o teu clamor tem sido: Deus, eu quero te conhecer. Te prepara, porque hoje estou rasgando o véu entre mim e ti. Minha glória será contemplada. E será um instrumento da minha glória para eu marcar a história. São os tempos finais, e antes que o meu filho se revele para buscar a igreja dele, eu, o Senhor, vou trazer um avivamento. Vou rebediquear, sorebedeha, erratacalabadahai, erresobeneva, eio, abre as tuas duas mãos. E recebe aí uma espada afiada que desce. Ela é reluzente,
ela é de ouro, e tu vai cortar, tu vais cortar os laços de morte, vai começando pela tua família, porque eu sou fiel. Estou calçando os teus pés hoje com um e onde tu pisar a planta dos teus pés, eu vou abrir caminho, os caminhos se abrirão, portas de ferro fechadas há anos, ai Jesus, se abrirão, se abrirão, se abrirão. Agora não te distraias, não perca teu tempo com coisas sem importância. Satanás tem colocado confusões pequenas, tudo para te distrair, tudo para que tu perca a direção, o foco. Mas hoje cai por terra, porque eu seguro na tua mão direita e vou te levar. Entra por estas águas, permita que as águas te tomem nesta noite. Eu não te quero com águas pelos artelhos, eu não te quero só pelos joelhos, e eu tampouco quero que as águas fiquem só nos teus lombos. Eu te quero ver nadando, eu quero cobrir-te. Estás disposta a abrir mão de tudo? Eu vou te dar as nações para que tu visites. E tu vai pisar em terras que tu nunca pisaste. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Está muito forte a graça, está muito forte a unção. Pega na mão desse crente aí do teu lado e diga a ele assim: o Senhor está falando conosco. Diz a ele, cadê o tecladista? Aleluia, 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 aleluia. Sinta a graça de Deus fluindo na sua vida, sinta o poder de Deus fluindo através de você. O Senhor preparou esta noite. Este lugar está coberto, este lugar está coberto, este lugar ninguém entra, ninguém sai. Demônios não estão entendendo, o agito no inferno é muito grande. Ai, porque a glória está neste lugar, a glória está neste lugar, a glória está neste lugar. E sabe por quê? Sabe por que o Senhor está fazendo isso? Porque o inferno está dizendo: acabou os profetas dele, acabou as mulheres de oração que ele tinha, acabaram-se os mancebos apaixonados. Eu os ocupei, eu os ocupei. Mas o Senhor está dizendo: não, eu tenho ainda ela. Eu ainda tenho Jeoseba na terra. Esta noite Jesus não vai ficar no templo. Esta noite você leva ele com você. Esta noite anjos te acompanharão. Esta noite ele coloca na tua mão azeite e vinho para tratar as feridas de alguém que ele vai colocar no teu caminho. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esta noite o Senhor ainda vai te mostrar alguém que tu vai resgatar. Ai, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Um Joás está precisando de você. E quando tu olhar para ele, o Senhor vai dizer: é esse, resgate-o, esconda-o. Eu conto contigo porque vai ser um grande homem. Oh glória, oh glória. Ah, Jesus está aqui conosco, irmãos. Jesus está aqui conosco. Aleluia, sinta a presença dele.
aleluia, saia da normalidade, porque é algo profundo Ele tem para lhe mostrar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quer uma prova disso? Ele está disposto para te dar uma prova de que está falando contigo nesta noite. A tua mão direita levanta assim para o céu. Oh glória a Deus. Senhor, nestas mãos direitas, aleluia, coloca, Senhor, uma unção de cura, de renovo, de batismo, de libertação. Aleluia. Tu crê que está descendo algo nessa tua mão direita? Aleluia. É só uma experiência entre tantas que Ele quer te dar. Deixa o Espírito Santo falar em línguas estranhas na tua boca. Deixa Ele te tomar em línguas. Deixa Ele te tomar em línguas, porque Ele está agora intercedendo e te edificando através das línguas estranhas. Deixe, fale por alguns minutos com a mão aberta. Uma escada está aqui e anjos estão subindo e descendo neste lugar. Anjos estão passeando e colocando algo na mão de alguém aqui nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fecha a tua mão, fecha. Escolha, você escolhe, ou da direita, ou da esquerda, ou da frente, ou de trás. Quem estiver perto de você, aleluia, toque com esta mão direita no ombro dela e diga só essas palavras: sinta a presença de Deus na sua vida. Agora, agora, agora. Diga isso. Diga com autoridade. Diga com graça. Diga com unção. Diga com poder. É o que eu, Senhor, quero fazer contigo. Fluir. Eu quero fluir. Eu quero fluir. Eu quero que tu seja meu canal na terra. Sinta mais, sinta mais, sinta mais. Essa corrente elétrica, essa corrente de dínamos está passando aí. Ministra sobre ela. Deus vai te contar a história dessa pessoa. Profetiza, profetiza, profetiza. Diz alguma coisa. Diz o que Deus colocar no teu coração, porque Deus é olha Deus usando, olha Deus usando, olha Deus usando, olha Deus usando. Olha o Senhor quebrando, destruindo, desfazendo laços de frieza, de angústia, essa carga pesada que estava te distraindo, te fazendo ficar distante. Hoje Ele tira do teu caminho. Ele te ergue, Ele te levanta, Ele te dirige, Ele vai te mostrar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Seja batizado com o Espírito Santo. Irmão Wayne, aleluia. Tem um hino aí para a gente cantar? O pastor já me permitiu até eu cantar. Quem sou eu para cantar na frente da irmã Wayne? Eu sou inteligente, irmão, aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia, glória, 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 glória,
glória, glória, glória, glória, glória. Tu vai procurar enfermidade e não vai encontrar. Aquelas dores nas pernas, aquelas varizes, que te impedia de caminhar para a obra, para o ciclo de oração, para fazer visita. Hoje Deus passa dentro do teu sangue, azeite quente do céu, do céu, do céu, do céu, e te diz: caminha, caminha, porque tenho algo muito grande a realizar através de ti. Os teus dias não acabaram na terra, os teus anos eu estou alargando, alargando e acrescentando anos na terra. Com a permissão do pastor, eu convido a igreja de pé. Eu não sei o que ele viu. Aleluia. Eu não sei o que foi que ele viu.